E aí, beleza? Sou Daniel da Vegantis Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E para você fazer isso, vai ter que estudar um pouco. Vai sim, o título pode parecer meio estranho, né? Como que vai estudar queijo vegetal? Mas isso daí, se você realmente quer fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, vai precisar estudar. Assim, o primeiro passo, talvez a coisa mais intuitiva, é justamente você ir atrás de uma receita e tentar reproduzir. Mas você vai ver como que faz sentido essa questão do estudo, porque apesar de ser o caminho inicial, né, muitas pessoas elas começam buscando uma receita e reproduzindo uma, depois outra e outra e outra e outra. Isso daí acaba sendo um pouco limitante, tá? Você não vai conseguir chegar um pouco mais a fundo só pegando receita e reproduzindo. Algumas coisas elas precisam acontecer. E isso primeiro porque assim, a grande maioria das receitas que estão disponíveis são receitas de queijo vegetal não fermentado. Tá? São receitas que elas vão te dar um resultado super rápido, tá? Vai ser difícil de você chegar num equilíbrio entre os ingredientes, de sabor principalmente, tá? E depois, assim, às vezes a textura pode não agradar, você não vai consumir isso tomando um vinho, por exemplo. Não é esse tipo de queijo que vai dar certo de você degustar, vamos dizer assim. Né? E depois, um segundo ponto, né, que primeiro é esse, as receitas, a maioria é de queijo vegetal não fermentado. Tá? Depois, as receitas, elas não ensinam técnica. Dificilmente você vai aprender uma técnica de uma receita. E o problema disso é que você pode desistir no meio do caminho até, por não conseguir chegar naquele resultado final. E isso independente do que diga a receita. Misture todos os ingredientes. Beleza, vou misturar. Mas será que tem alguns ingredientes que precisam entrar primeiro? Será que tem alguma maneira certa de você triturar a castanha, parar a máquina, voltar a triturar, colocar água? Tem hora certa para colocar água? Tem quantidade certa para colocar água? Por mais que, imagina, uma receita está falando para você colocar, sei lá, 100 ml de água, jogar tudo de uma vez ou coloca um pouco primeiro e depois. São pequenas coisas que você vai aprender ao longo do processo. Quanto mais você vai fazendo, você vai aprendendo isso. Ou então já vai estudar isso daí para você ter em mãos. E depois um terceiro ponto ainda, é que por que esse caminho das receitas é um pouco limitante? Porque quando você vai atrás de uma receita, você está indo buscar um queijo vegetal que você está a fim de fazer, né? Obviamente, eu queria fazer sei lá, para pôr numa pizza. Você vai atrás, tipo mussarela para pizza, vai fazer e tal. Só que o que acontece é que as receitas elas não dão uma sequência, né? Uma sequência de aprendizado. Esse é que é o grande ponto da coisa, e que você não vai começar por um mais fácil e ter pequenos resultados que já vão te alegrar e estimular para um próximo, que vai ser um pouco mais difícil, e depois um outro que vai ser um pouco mais difícil, um outro um pouco mais, né? E você vai crescendo nessa dificuldade. É difícil você pegar uma sequência dessa pronta já. Às vezes você vê e fala, eu queria fazer um tipo gorgonzola. Beleza. Só que a hora que você pega uma receita de um tipo gorgonzola para fazer, você fala, isso aqui não vai dar muito certo. Né? Se você não passou por estágios anteriores, pode ser que a dificuldade ela seja tal que você desista sem mesmo testar fazer esse tipo de receita. Né? Então, o que a gente tem é que você partir apenas de receitas, né, tentar intuir esse tipo de conhecimento através das receitas, sim, pode dar certo? Claro que pode dar certo, né? Mas é um caminho mais tortuoso. Tá? Eu cheguei a passar por isso por muito tempo. Eu fiquei nisso, tentando receita e tal, intuindo coisas, numa época que não tinha
tanta informação quanto tem hoje em dia, por exemplo. Eu comecei a fazer isso em 2016. Ali, livro de queijo vegetal, não tinha muita coisa, mas os livros sim, eles são excelentes para a coisa. Eles ajudam demais da conta. Claro que tem livros que são só receita, aí não adianta muito, né? Talvez uma coisa que vai adiantar, quando você pega um livro que é só sobre receita, ele tenha essa ordem, né? Essa sequência que vai do mais fácil até o mais complicado. Aí de repente você consegue pegar essa sequência aí. Mas o mais interessante é quando você... Duas coisas. Primeiro, você pega um livro que realmente ele traz ensinamento. Explica coisas sobre equipamento, explica coisas sobre ingrediente, explica coisas sobre processo, a como você vai fazer determinada coisa, ou seja, ele te mostra as técnicas de fato, né, como você executar uma receita e descrevendo uma certa técnica. Essa é uma coisa sensacional que está nos livros. Tá? E depois, um outro ponto que vai estar no livro, que pode te ajudar bastante também, né, além do fato da técnica, ele vai trazer numa sequência. Vai trazer uma sequência de aprendizado lógica. E aí sim, fantástico, né, para você poder aprender alguma coisa. Mas também, isso pode levar um certo tempo, porque o livro dificilmente vai ser um livro sobre queijo vegetal que você vai pegar e vai resolver sua vida. Não vai. Ele vai resolver uma parte da vida. Depois tem um outro livro que vai resolver uma outra parte da vida. Depois tem um outro livro que vai resolver uma outra parte da vida. E ainda tem livros indiretos, que são super interessantes. Livros que tratam de sabor de alimentos, por exemplo. Livros que tratam de fermentação em geral, de microbiologia e tal. Enfim, coisas um pouco mais profundas, mas que vão te dar aí um conhecimento muito interessante para poder avançar nesse caminho dos queijos vegetais. Né? E uma outra maneira é essa que talvez você esteja fazendo, né, que é consumir esses vídeos que tem aqui no canal, porque justamente a ideia é essa, né, de te conduzir para o melhor queijo vegetal que você já comeu. Então tem muita coisa aqui sobre processos, sobre ingredientes, sobre equipamento, sobre tipos de queijos vegetais, tem bastante coisa aqui, então consumir esse tipo de conteúdo também ajuda, né? Mas eu acho que esse tipo de conteúdo ele também carece de uma certa sequência, porque eu vou colocando os vídeos que eu tô com vontade de gravar no dia, ou que alguém me fez uma pergunta e fez sentido, então eu vou colocar fazer um vídeo em forma de resposta a essa pergunta, né? Não tem uma sequência lógica que eu siga para estar gravando esses vídeos aqui, né? O que, por outro lado, acaba sendo um pouco pode dificultar um pouco mais, né? Mas tem muita coisa a explorar. Agora, você ter uma metodologia, né? Ter um passo a passo com alguém que está nesse processo, aí sim acaba sendo bem interessante, né? E os primeiros passos, pelo menos para isso, vai estar num evento que eu vou fazer, que é um evento com 3 aulas, nas quais eu vou te mostrar o caminho para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E isso daí vai ser online, vai ser gratuito, e para você participar é só você se inscrever no link que está logo abaixo na descrição desse vídeo.